duas amigas saíram para uma trilha e nunca mais voltaram. O que deveria ser apenas mais um passeio durante uma viagem acabou se tornando em um dos mais perturbadores casos já registrados. Dias depois, apenas uma câmera foi encontrada. E as fotos dentro dela não fazem sentido. Chris Kremers e Lisanne Frykon eram duas jovens holandesas, amigas próximas que decidiram viajar juntas para o Panamá. Elas buscavam aventura, novas experiências e um pouco de liberdade. Durante a viagem, decidiram fazer uma trilha conhecida como Segura, uma rota frequentada por turistas e aparentemente tranquila. Nada indicava que algo poderia dar errado, mas deu, e muito errado. E ninguém sabe exatamente o que. No dia 1º de abril de 2014, elas iniciaram a trilha durante o dia. As primeiras horas parecem normais. Fotos mostram as duas sorrindo, relaxadas, aproveitando aquele momento. Mas em algum ponto do caminho, algo muda drasticamente. Depois de um determinado horário, não há mais registros claros do que aconteceu. Elas simplesmente desapareceram. Sem gritos, sem testemunhas, sem sinais evidentes de luta. Como se tivessem sido engolidas pela floresta. Dias depois, algo começa a chamar a atenção. Os celulares das duas são encontrados. E ao analisar os dados, um detalhe inquietante aparece. Foram feitas várias tentativas de ligação para números de emergência. Uma, duas, várias vezes. Chamadas curtas, interrompidas, como se estivessem desesperadas tentando contato, mas sem qualquer sinal. E então, silêncio. Ninguém atendeu. Ninguém ouviu. As buscas se intensificam. Equipes entram na floresta, vasculham trilhas, rios, áreas isoladas, mas não encontram nada. Nenhum rastro consistente. Nenhuma resposta. Até que, semanas depois, algo é finalmente descoberto. Uma mochila. Ela foi encontrada próxima a um rio, em uma área remota da floresta. Estranhamente, estava em boas condições. Dentro dela estavam alguns pertences pessoais, os celulares, dinheiro e uma câmera. Quando a câmera foi analisada, o caso tomou um rumo ainda mais perturbador. Havia dezenas de fotos. As primeiras, normais, registros do início da trilha, sorrisos, paisagens, momentos comuns. Mas depois, tudo muda. Durante a madrugada, foram tiradas várias fotos. Uma sequência longa, repetitiva e quase obsessiva. Imagens da floresta completamente escura, iluminadas apenas pelos flashes da câmera. Sem foco, sem lógica, sem contexto claro. Galhos, pedras, partes do chão, objetos estranhos, como se alguém estivesse fotografando, sem ver exatamente o que estava à sua frente. Ou pior, como se estivesse tentando mostrar algo no meio da escuridão. Algumas fotos chamaram ainda mais a atenção. Em uma delas, é possível ver algo semelhante a uma estrutura improvisada. Galhos organizados como uma marca, um sinal. Em outra, um detalhe ainda mais perturbador. Parte da cabeça de uma das jovens, com o cabelo úmido, no meio da escuridão. Sem mostrar o rosto, sem expressão e sem explicação. Essas imagens levantam
inúmeras teorias, assim como levantaram na época. Alguns acreditam que elas se perderam, que sofreram um acidente, que estavam tentando sobreviver e usar a câmera como forma de iluminação ou sinalização. Mas há quem veja algo diferente, algo mais sombrio. Por que tantas fotos no meio da noite? Por que aquele padrão estranho? Por que nenhuma tentativa clara de registrar o próprio rosto ou pedir ajuda diretamente? E principalmente, o que aconteceu entre o desaparecimento e aquelas imagens? Até hoje, especialistas analisam esse material, tentam encontrar padrões, sequências, respostas, que nenhuma explicação é definida. Alguns fragmentos de ossos foram encontrados meses depois, mas mesmo isso não trouxe conclusões claras. O caso continua cercado de dúvidas, lacunas e silêncios. A floresta permanece densa, imprevisível, indiferente, como se guardasse algo que nunca totalmente será revelado. E talvez nunca seja. O mais impressionante deste caso é que durante algum tempo depois, restos mortais começaram a ser encontrados na região. Esses fragmentos estavam espalhados, sem um padrão claro, sem uma reconstrução completa do que aconteceu. Mas um detalhe específico chocou os investigadores. Um dos pés de Lisane foi encontrado ainda dentro do tênis, quase intacto, como se tivesse sido separado do corpo, de forma que ninguém conseguiu explicar com certeza. Outros ossos também foram localizados. Alguns apresentavam sinais incomuns. E, até hoje, não há consenso sobre o que realmente aconteceu com aqueles corpos. Essas descobertas levantaram ainda mais perguntas. Se foi um acidente, por que os restos estavam tão dispersos? Por que a mochila pareceu intacta enquanto o restante não? E, principalmente, o que aconteceu entre o desaparecimento e aquelas fotos tiradas no meio da noite? Alguns acreditam que elas se perderam, que tentaram sobreviver o máximo possível, que a floresta por si só foi a responsável. Mas outros acreditam que existe algo mais naquela história, algo que nunca foi totalmente revelado. Até hoje, especialistas continuam a analisar todos estes detalhes, cada imagem, cada registro, tentando montar um quebra-cabeça que parece sempre incompleto. E a floresta continua lá, densa, silenciosa e impenetrável, como se guardasse respostas que talvez nunca venham à tona. E talvez nunca venham mesmo. Agora me diz, o que você acha que realmente aconteceu? Foi apenas um acidente trágico? Ou existe algo nessa história que ninguém conseguiu explicar? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião.